Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá, meu filho, que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E a partir do dia 2 de maio, também na Band News TV. O programa no rádio vai, como sempre, até às 19h20, a partir do dia 2, e mais 10 minutos na Band News TV e também nas redes sociais, tá bom? Tem até um videozinho, o videozinho tá no ponto aí? Peraí que o Augusto tá avisando. Não, daqui a pouco, não, tudo bem, daqui a pouco a gente põe. Tem até um videozinho, daqui a pouco a gente vai colocar. Eu abro o programa com Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso, José Afonso, cantor português, essa música de 1971, e era proibida em Portugal. Era proibida em Portugal por razões óbvias, porque fazia alusão, como faz alusão, né, na verdade, ao poder do povo, ao poder popular. Né? Grândola é uma cidade, também uma vila em Setúbal, em Portugal, né? No Alentejo. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. A sombra de uma azinheira, de uma árvore que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, e aí se referindo, claro, ao poder popular. Tem uma coisa, boa noite, Vólio Bene, boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Tem uma coisa interessante, claro, é uma questão simbólica essa, mas se pode dizer, Vólio Bene, que a Revolução dos Cravos em Portugal, né, do dia 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos, fazendo 49 anos hoje, né, ela de certo modo começou com uma música. É claro que havia um movimento de fermento, sobretudo de um pedaço do exército, dos capitães, né, que se revoltaram contra a ditadura. Inicialmente eram reivindicações de caráter, digamos, corporativo, e aí passou a ser uma contestação ao regime ditatorial. Regime ditatorial, Portugal teve uma das mais longevas ditaduras da Europa, né? Começou a rigor em 1926, o chamado Estado Novo, com Antônio Salazar, e o Salazar ficou no poder até 1968. Um regime de caráter
fascista mesmo, durante um bom tempo. Aliás, com o fim do fascismo italiano, do fascismo alemão, que teve um nome particular, que é nazismo, né? Mas eram movimentos fascistas Europa fora, os movimentos fascistas mais longevos no poder, vejam que coisa, se deram justamente em Portugal e Espanha. Né? E aí, em 1968, o Salazar é afastado e assume Marcelo Caetano, mas ainda para manter o mesmo regime. E aí, então, há a chamada Revolução dos Cravos, que ganhou esse nome porque 4 pessoas morreram ali na deposição do governo do Marcelo Caetano. Originalmente foi um movimento militar, então até tecnicamente, Valio Bene, Larissa, se poderia dizer, foi um golpe. Porque foi um movimento de origem militar, mas que tinha amplo apoio popular. E não houve praticamente luta. A polícia, tinha uma polícia política notavelmente violenta, matou 4 pessoas, mas o regime caiu muito depressa. E ficou conhecida por Revolução dos Cravos, porque quando havia veículos militares nas ruas, né, para assegurar o triunfo da chamada Revolução, pessoas presenteavam os soldados com cravos, né, indicando então uma, digamos assim, uma revolução pacífica. E aí começa o processo de redemocratização de Portugal durante 2 anos, bastante confuso, bastante atrapalhado. Mas, finalmente, eles celebram a nova Constituição em 25 de abril de 1976 e desde esse tempo, na verdade, desde do movimento de 1974, Portugal é uma ditadura e Portugal se modernizou. Essa é que é a verdade. Também com problemas aqui e ali, né? Mas é hoje uma nação europeia. Mas não... Já Fernando Pessoa dizia que o rosto de Portugal é que olhava o Novo Mundo. Claro que Portugal é europeu, né? Mas estava apartado, Portugal, assim como Espanha, estava apartada, por exemplo, dos benefícios da social-democracia europeia. Né? Um capitalismo atrasado, acanhado, fechado para o mundo. E aí Portugal passa a se abrir e virou a nação que é hoje, né? Democrática, uma nação pujante. Eita, entrou do nada aqui. Entrou o momento Masterchef. Não, mas até serve, olha só. Serve, porque um dos centros hoje de debate desse novo Portugal é o quê? O restaurante Cícero, em Portugal, do meu amigo Paulo Dallanora, né? Que recebe sempre os brasileiros lá muito bem, né? Ele é brasileiro e também é um centro de debates sobre o Brasil, sobre Portugal, a Europa, o papel que a Europa deve ter no mundo, né? Como uma alternativa à ideia da hegemonia americana, né? Então, o momento Masterchef veio a propósito disso, o Valio Bene adivinhou o que eu ia falar. O será, né? Oi? O será, né? É sempre o será da coisa, né? É sempre o será da coisa. E Portugal, então, esse Portugal que conhecemos é o Portugal que pediu democracia. O movimento de 1974 e que se seguiu teve inequivocamente um sotaque muito mais à esquerda do que à direita, esquerda democrática. Sempre com erros aqui e ali, mas enfim. A alternância de poder no país é um fato, é um dado. Agora, esse Portugal também tem, digamos assim, o seu movimento, como direi, neofascista, que corresponde aqui no Brasil ao bolsonarismo. Está lá também. A extrema-direita portuguesa hoje, ela tem uma representação minoritária. Tem 12 parlamentares na Assembleia da República. Um partido chamado Chega, né? Que é comandado por um picareta, muito ao estilo disso que a gente conhece por aqui. Né? E
Em associação, eles lá com a turma aqui, houve convocação de manifestação contra o presidente Lula na sua viagem a Portugal. Nós vamos falar daqui a pouco. Tinha lá, apareceram lá, sei lá, 100, 200 pessoas para protestar, mas também houve manifestações a favor. O meu ponto aqui é o seguinte. Ô, Larissa, sabe quantos deputados tem na Assembleia Portuguesa? 230. Tá? 230 deputados. 12, liderados por esse delinquente chamado André Ventura, resolveram interromper o discurso que Lula fazia na Assembleia, convidado pela Assembleia Portuguesa. E nós vamos ver, ele foi aplaudido por 218. Ele foi aplaudido por 218 deputados, com mais ou com menos entusiasmo. Os de esquerda muito mais, os social-democratas um pouco menos. E foi vaiado por 12. Se a gente lê a imprensa aqui, olha só, as coisas estão acontecendo, não vale reclamar depois. Parece que aqui tem gente que está interessada em criar uma espécie de acolchoado para a extrema-direita se reconstruir. Insisto, você pode ter a crítica ao Lula que quiser. Ao Lula, ao governo, não gosta das medidas, eu sou contra a reestruturação do Bolsa Família, eu sou contra a reestruturação do Minha Casa Minha Vida, eu sou contra a reestruturação do Mais Médicos. Ok, vai lá, diz isso. Eu acho que a política de juros é essa mesmo, Lula faz muito mal, tá certo, não deveria ter tido a PEC da transição, porque não precisava. Eu defendia que houvesse corte de 16 bilhões no orçamento da saúde, de 12 bilhões no orçamento da educação, porque a gente precisa cortar gastos. As posições, Valio Bene, Larissa, são legítimas, as pessoas têm direito de defender o que quiser. Assim como a extrema-direita em Portugal tem o direito de convocar manifestação contra o Lula, como convocou, com apoio dos bolsonaristas aqui. Agora, tentar transformar o movimento de uma minoria barulhenta, fazer com que ela se equivalha à manifestação do parlamento português, majoritária e esmagadoramente positiva, aí é um desserviço, aí é uma desinformação. É por isso, entre outras razões, que esses demagogos crescem, que esses demagogos aparecem. Porque a imprensa também, sob o pretexto de ser isenta, acaba igualando desigualdades. Então, assim, Lula é recebido com protestos e aplausos. Primeiro que é muito mais aplauso do que protesto. E dois, que é preciso deixar claro quem é que está vaiando. E por quê? Daqui a alguns dias, Portugal vai receber lá um evento da extrema-direita mundial. E olha que coisa, ô Valio Bene, ô Larissa. Vai ter um monte de gente lá, de líderes da extrema-direita, que são amigos do Putin. E vão estar lá. Eles vão protestar? Não. Vão estar junto com essa turma do Chega. Então, mesmo a ideia, porque o Lula falou sobre a Ucrânia. Não, não é isso. Não é isso. A restrição é de outra natureza. Primeiro, um movimento que tem conexão com aquilo que acontece aqui, né? E temos brasileiros bolsonaristas lá, embora o Lula tenha vencido a eleição entre os brasileiros em Portugal. Agora, o que me incomoda muito é transformar
a pauta e a manifestação de fascistoides numa expressão da democracia como qualquer outra. É um absurdo, é uma deseducação inaceitável, é deplorável que um chefe de um Estado estrangeiro esteja discursando na Assembleia e um grupo tentando impedi-lo de falar. E, aliás, o presidente da Assembleia Portuguesa deu uma bronca gigantesca. Não? É a evidência de que essa gente não quer democracia. Não quer democracia lá, não quer democracia aqui, não quer democracia nos Estados Unidos, não quer democracia na França, não quer democracia na Alemanha, não quer democracia onde quer que essa extrema-direita esteja presente hoje. Agora, a condescendência da chamada grande imprensa, logo vai perder esse nome, com esse tipo de coisa, é absolutamente detestável. Absolutamente detestável. O senhor André Ventura está vivendo o seu dia de glória na imprensa brasileira. É um vagabundo, é um delinquente. Aliás, fosse pelas teorias dele que ele segue e pela turma que está na origem do pensamento dele, não teria havido a Revolução de 74. O país ainda estaria submetido a um regime fascista. Mas, então assim, você quer espaço... Olha aqui, as coisas estão ficando assim. Você quer espaço na imprensa brasileira? Grite, xingue, proteste, faça o diabo. E você terá. Merecerá o mesmo tratamento de alguém que defende o pacto civilizatório. Quiçá melhor. E ainda é provável que apareça alguém para defender esse cara, dizendo, afinal de contas ele é uma expressão da democracia também, está aí, tem que ser respeitado. Não é? A imprensa depende da liberdade para existir. Sem liberdade não é imprensa. A extrema-direita resolveu privatizar a palavra liberdade para esconder seus crimes. E há alguns tontos e alguns de má fé que resolvem embarcar nesse discurso. Os de má fé, porque obviamente liberdade não querem. E os tontos porque não estão se dando conta do que está em curso. E não vou condescender com isso aqui. Não vou condescender com isso aqui. Façam protestos civilizados e democráticos e vão aparecer aqui no meu programa. Ataquem a ordem democrática e o princípio civilizatório e vão ter crítica. Mas não vou usar, meu programa não será alto-falante de delinquentes. Eu posso apontar a delinquência, aí sim. E pedir que essas pessoas sejam submetidas aos rigores da democracia. É preocupante isso que está em curso no Brasil. E não adianta não abrirem mão dessa crítica. Podem patrulhar à vontade. Não tenho medo de patrulha. Nunca tive, não tive durante o governo do PT, não tive durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro e não aguardo o novo governo do PT. Não. Não é verdade títulos como Lula é recebido com protestos e aplausos. Esse título é mentiroso. Na Assembleia da República em Portugal, ele foi vaiado por 12 parlamentares e aplaudido por 218.
Foi isso que aconteceu. E não outra coisa. E houve os protestos de rua. São da democracia. Né? Daqueles que seguem um movimento neofascista. Está em todo canto, está lá também. Felizmente minoritário.